Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fabrícia e estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas informações sobre o projeto Embaixadores do Futuro. Nas videoaulas deste ano, teremos como abordagem a questão da diplomacia contextualizada a partir da temática Cidades do Mundo. Mas antes de iniciarmos qualquer atividade, precisamos fazer a higienização das mãos. É importante continuarmos nos cuidando. Então, vamos lá? Eu vou usar meu álcool gel aqui, enquanto vocês fazem a higiene aí também. Feito isso, eu já vou pedir para vocês separarem um caderno, uma caneta, lápis. A ideia é ter algum material de apoio, algum recurso para anotar informações sobre a aula que vocês julguem importantes. Então eu vou dar um tempinho rápido para que vocês possam se organizar. E então, tudo certo? Separaram os materiais? Vamos saber agora um pouquinho mais então sobre o projeto Embaixadores do Futuro. Esse projeto integra o Programa de Diplomacia Cultural da Assessoria de Relações Internacionais de Curitiba, a ARIM. Ele é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio do programa Linhas do Conhecimento. E tem por objetivo propor ações que trabalhem o conceito de diplomacia, cidadania e que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. As ações são desenvolvidas também a partir dos princípios da Carta das Cidades Educadoras, da qual Curitiba é signatária. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse projeto. Alguns estudantes do 6º ao 9º ano participam por representatividade, sendo os embaixadores do futuro. Esse grupo já teve a oportunidade de participar de diferentes ações, por exemplo, eventos culturais, visitas a consulados, embaixadas e aulas de campo em museus, memoriais e outros espaços destinados à apropriação cultural. Devido à pandemia, algumas ações presenciais foram suspensas e com as videoaulas a ideia é expandir a proposta, permitindo que mais estudantes possam discutir e refletir sobre as questões diplomáticas e vir a integrar o grupo dos embaixadores do futuro da escola. Então, vamos lá? Para começar, eu gostaria que vocês observassem essas imagens. Você saberia dizer quem são essas personalidades e o que elas têm em comum? A Marta Silva é embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres. A personagem Mônica é embaixadora do Unicef Brasil. Kaká é embaixador da boa vontade do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Mas o que significa ser um embaixador ou uma embaixadora e por que essas pessoas foram escolhidas para essa tarefa? Bom, a ONU, Organização das Nações Unidas, é um órgão intergovernamental criado para promover a cooperação internacional. Para isso, são escolhidos atletas, cantores e outras celebridades como representantes especiais. Essas personalidades são escolhidas não só pela fama que possuem, mas principalmente pela credibilidade que têm perante o seu público e pela disposição que demonstram para trabalhar em prol da humanidade. Agora, observem essa imagem. Vocês já viram essa foto? Conhecem esse lugar? Ele não fica aqui em Curitiba, mas fica no Brasil. Vou dar uma dica para vocês. Olha só, mais uma imagem aqui. Você consegue identificar? Muito bem, acertou quem disse que fica na capital do Brasil, em Brasília. Mas sabem o nome dele? Esse é o Palácio Itamaraty. Ele foi projetado pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer, o mesmo arquiteto do nosso Museu do Olho. Inaugurado em 1970, ele é a sede do Ministério das Relações Exteriores e foi concebido para ser o edifício que serviria ao propósito de apresentar o Brasil aos visitantes estrangeiros. A ideia de Niemeyer era construir um edifício onde visitantes estrangeiros pudessem ser recepcionados e mostrar um pouquinho do Brasil. Por isso foi usada apenas matéria-prima nacional na sua construção.
Além disso, as salas e outros ambientes do Itamaraty são enfeitados até hoje com obras de artistas nascidos no Brasil ou que se naturalizaram aqui. Antigamente, a sede do Ministério das Relações Exteriores era no Rio de Janeiro, no município de Itamaraty, em uma propriedade que pertencia ao Barão de Itamaraty. De tanto chamar aquele local pelo título dado ao barão, esse acabou se tornando o nome oficial, e ações diplomáticas são tomadas nesse local. Mas afinal, o que é diplomacia? Vamos lá? Acompanhem comigo. Diplomacia é a ciência que trata das relações e dos interesses internacionais entre estados. Atividade que envolve relações internacionais por meio de governantes, de embaixadas em outro país ou de qualquer outro órgão internacional. Diplomacia também é definida como a arte de preservar os direitos e interesses do Estado em uma negociação com governos estrangeiros. E qual a importância da diplomacia no mundo em que vivemos? Hoje presenciamos muitos conflitos ao redor do mundo. Guerras acontecem por vários motivos, como posse de território ou divergências religiosas. A cooperação entre os países e suas populações requer muito esforço e atenção por parte dos representantes mundiais, que devem estar muito bem preparados para argumentar em defesa dos seus países, dos seus cidadãos e principalmente da paz mundial. Há muito tempo os povos se comunicam e com o chamado mundo globalizado, essa comunicação tem se tornado mais rápida, dinâmica e diversificada. Estamos aqui no Brasil e acontece um fato na Europa. Em poucos minutos essa informação é disparada para o mundo e chega até nós. É praticamente impossível que um país ou uma cidade exista sem ter sofrido influência ou sem ter influenciado a vida e a rotina dos outros países ou povos. E aqui em Curitiba não é diferente. Vamos assistir agora um vídeo para que vocês entendam um pouquinho sobre como isso acontece por aqui. Meu nome é Rodolfo Zanin Feijó, responsável por fazer as tarefas de diplomacia da cidade. Apesar de ser uma cidade, Curitiba também exerce a função diplomática e, através de diversos acordos internacionais, estabelece um intercâmbio muito positivo com diversos países, com diversas nações, com diversos órgãos internacionais. Portanto, não é apenas um país que pode levar adiante a tarefa das relações internacionais. É cada vez mais comum que as cidades também desempenhem um papel de relações internacionais. E é isso que eu vou contar para você nos próximos minutos. Bom, nós estamos aqui no Palácio 29 de Março, sede do Executivo Público Municipal de Curitiba, e nesse palácio nós estamos no Salão Nobre, que é uma das áreas onde nós recebemos as autoridades internacionais que visitam a cidade de Curitiba e estabelecem conosco relações internacionais. Nesse salão nós recebemos embaixadores, que são os representantes máximos dos seus países, mas recebemos também os cônsules, que são os representantes regionais, locais. Esses cônsules trabalham conosco em parceria, uma parceria muito produtiva, para levar adiante algumas tarefas, como eu já mencionei. E a cidade de Curitiba, por ser uma cidade que tem um histórico muito grande e é conhecida internacionalmente, atrai uma série de parceiros internacionais para estabelecerem atividades de intercâmbio. Intercâmbio, por exemplo, na área de planejamento urbano, através do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, mas também na área de meio ambiente, na área educacional, como temos visto, na área de saúde, em diversas áreas, acordos internacionais. E esses acordos incluem, por exemplo, acordos de cooperação, acordos, por exemplo, com a Embaixada da Itália e diversos outros acordos que os países nos procuram para realizar. E o objetivo de tudo isso qual é? É conectar a cidade de Curitiba com todo o planeta, para que tudo aquilo que acontece lá fora seja também ofertado para o cidadão em forma de ações e serviços que tragam mais qualidade de vida para a população. Curitiba hoje tem cerca de 35 consulados estabelecidos em seus domínios territoriais,
E esses consulados se dividem em duas categorias. Temos os consulados honorários e os consulados de carreira. Eles podem representar a cidade de Curitiba, o Paraná, mas também estados vizinhos, como por exemplo Santa Catarina. Isso é muito comum que ocorra. Então, em Curitiba nós temos os consulados de carreira da Itália, do Japão, da Polônia, de Portugal, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Curitiba também é uma cidade que tem o elemento internacional muito presente dentro da sua identidade, pois é composta desde a sua formação por diversos povos europeus e africanos, povos de todo o mundo, da Ásia, diversas nações do mundo que compõem a matriz cultural que é a identidade de Curitiba. Povos como, por exemplo, o povo polonês, o povo alemão, o povo africano e suas diversas nações, o povo ucraniano, os japoneses, todos eles formaram aquilo que nós somos. E você pode observar essa história de Curitiba em diversos pontos da nossa cidade. Você deve ter visto já, aluno, por exemplo, o portal polonês, o portal italiano, a Praça da Ucrânia, a Praça Africana, o Memorial Africano na cidade de Curitiba, e todos esses pontos estão aqui para nos lembrar que somos aquilo que é a nossa sociedade hoje, mas somos também o resultado de uma série de esforços feitos pelos nossos ancestrais que colonizaram e tornaram Curitiba aquilo que ela é. Espero ter ajudado um pouco vocês a compreender esta visão internacional de Curitiba e convido você a escrever os próximos capítulos, escrever as próximas histórias das relações internacionais de Curitiba, exercendo não o papel apenas de aluno, mas também o papel de diplomata cidadão. É isso que eu gostaria de dizer para vocês e até uma próxima. Como pudemos acompanhar na fala do Sr. Rodolfo, conectar Curitiba com o mundo trouxe e traz muitos ganhos para a população que aqui reside. Quando falamos em relações internacionais, em diplomacia, estamos falando em acordos de cooperação entre os países ou entre as cidades. Estes acordos podem acontecer em diversas áreas, por exemplo, na economia, na pesquisa, na educação, no meio ambiente, na cultura e tantas outras. Essas parcerias são tão importantes que atualmente fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. Veja só, um clássico exemplo disso são os acordos internacionais para evitar o desmatamento, reduzir a emissão de gases poluentes, entre tantos outros. E nesse contexto, relações diplomáticas que prezem pelo diálogo e pelo bem comum são essenciais. Veja só, o objetivo 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Mas agora você pode estar se perguntando, falamos sobre diplomacia, relações internacionais e talvez você também já tenha ouvido alguns termos como diplomata, embaixador e cônsul, que tem tudo a ver com esse contexto. E o que significa, qual a diferença entre cada um deles? Então olha só, sabemos que eles são personagens fundamentais nessa conexão entre países. Então observe agora aqui um quadro comparativo para compreender onde atua cada um deles. Diplomata. No Brasil, os diplomatas eles são funcionários concursados do Ministério das Relações Exteriores. Como diplomata, a pessoa pode trabalhar tanto em Brasília quanto nas embaixadas e consulados brasileiros em nações estrangeiras. Após uma longa carreira, o diplomata pode exercer as funções de embaixador e cônsul. Embaixador ou embaixadora é o mais alto representante do governo em um país estrangeiro. Para que um diplomata ocupe a função de embaixador, precisa ser nomeado pelo presidente da República. E o cônsul ou consulesa é responsável pela ponte entre seu país de origem e a comunidade local. Dentro do posto também são chamados de cônsules adjuntos e vice-cônsules os funcionários responsáveis diretamente pelas atividades consulares. O Brasil tem diversas embaixadas e consulados de países com os quais se relacionam. Mas qual é realmente, então, a diferença entre um lugar e outro? É muito simples. Vamos lá. A embaixada lida com as relações entre dois estados, isto é, a embaixada trata dos assuntos relacionados entre os países. Cada país tem apenas uma embaixada de cada nação parceira, sempre na capital do país.
No nosso caso, Brasília abriga 133 embaixadas. Ali são tratados assuntos como política externa, direitos humanos, economia e cultura. Já o consulado trata das relações entre o Estado, entre o país estrangeiro e o povo, brasileiro ou estrangeiro. Os consulados podem ter diferentes postos dentro de um mesmo país, prestando serviços a civis, conterrâneos e estrangeiros. Como a emissão de documentos, como passaportes, vistos, certidões de nascimento, não há limite de consulados para cada país e cada um tem o seu cônsul. Sabiam que aqui em Curitiba nós temos mais de 30 consulados? Esta lista que vocês estão vendo são de países ou regiões que têm um consulado instalado em território curitibano. Muito bem. Dando continuidade, vocês se lembram que no início da nossa conversa falei sobre Curitiba ser uma cidade educadora? Pois bem, Curitiba integra um grupo com aproximadamente 500 cidades educadoras de todo o mundo. E na videoaula de hoje conheceremos mais sobre uma dessas cidades. Mas antes disso, vamos entender o que é uma cidade educadora e quem vai explicar isso pra gente é a professora Thaís. É isso mesmo, professora Fabrícia. Agora vamos saber mais sobre as cidades educadoras. Eu sou a professora Thaís e vou conversar com vocês sobre esse assunto. Em outubro de 2019, Curitiba passou a integrar oficialmente o grupo de aproximadamente 500 cidades educadoras, espalhadas ao redor do mundo todo. Mas o que é ser uma cidade educadora? Alguém sabe? Vamos lá, eu vou contar isso para vocês. De acordo com a Associação Internacional das Cidades Educadoras, as cidades elas já são educativas por si só, mas elas tornam-se educadoras quando se comprometem a desenvolver ações que geram novos valores, novas atitudes e novos conhecimentos. Para compreender melhor as ações que envolvem uma cidade educadora, convido vocês a assistirem ao vídeo Cidades Educadoras para um Mundo Melhor, produzido pela Associação Internacional das Cidades Educadoras. Pudemos observar no vídeo, as cidades educadoras buscam unir esforços para promover a mobilidade sustentável, o acesso à informação, a educação para o trânsito, a cidadania responsável, a inclusão, o respeito ao meio ambiente, a acessibilidade, o acesso à cultura, entre outras ações. Agora, nós vamos ver um panorama de quais locais do mundo já possuem cidades engajadas com essas propostas. Como podemos observar nesse mapa, existem diversas cidades educadoras espalhadas pelo mundo todo. Vocês querem saber quais são algumas dessas cidades? Muito bem, vamos lá. Nós temos a cidade de Curitiba, como já foi falado, né? Capital do Paraná. Nós temos também a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, aqui também no nosso país, no Brasil. Saindo um pouquinho fora do nosso país, nós temos a cidade de Rosário, na Argentina, Barcelona, na Espanha,
Nós temos a cidade do México, no México, a cidade de Praia, em Cabo Verde, Turim, na Itália e Adelaide, na Austrália. Mas como é que será que surgiu esse termo, cidades educadoras? É isso que eu vou contar para vocês. A expressão cidade educadora consolidou-se no início da década de 90 na cidade de Barcelona, na Espanha, durante o primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras. A partir desse evento é que originou-se o documento intitulado Carta das Cidades Educadoras, cujos princípios foram sintetizados após diversos debates a fim de buscar atender aos novos desafios e necessidades da sociedade. Já a Associação Internacional das Cidades Educadoras foi fundada em 1994, com o objetivo de promover a colaboração entre os governos para agirem de acordo com os princípios da Carta das Cidades Educadoras. A Carta contém princípios básicos pelos quais se devem promover ações educativas na cidade e está dividida em 3 eixos norteadores: o direito à cidade educadora, o compromisso da cidade e o serviço integral das pessoas. Agora, vamos conhecer algumas das ações que são realizadas na Rede Municipal de Ensino de Curitiba relacionadas aos princípios da Carta das Cidades Educadoras. Em Curitiba, são realizadas aulas de campo em museus, parques, bosques, memoriais, atividades de ampliação cultural, como espetáculos teatrais, musicais, cinemas. São desenvolvidas também propostas lúdicas, videoaulas, propostas virtuais e projetos pedagógicos. Todas essas ações, elas estão relacionadas aos seguintes princípios da Carta das Cidades Educadoras: educação inclusiva ao longo da vida, política educativa ampla, acesso à cultura, conhecimento do território, identidade da cidade, espaço público habitável e educação para uma cidadania democrática e global. Para atender ao princípio 7, acesso à informação, são produzidos e divulgados vídeos e guias pedagógicos, e-books e videoaulas. Já em relação ao princípio 8, governança e participação dos cidadãos, são desenvolvidas ações relacionadas ao projeto Fala Curitibinha, Fala Curitibano e ao projeto Embaixadores do Futuro. Esses projetos, eles buscam desenvolver nos estudantes posturas ativas e investigativas, além do protagonismo e da participação dos estudantes para solucionar problemas locais e globais. Vocês viram quantas ações interessantes são desenvolvidas por uma cidade educadora? Então, para celebrar essas ações, no mundo todo, é comemorado no dia 30 de novembro o Dia Internacional das Cidades Educadoras, que no ano de 2021 completou 30 anos. Para festejar esse momento, a Associação Internacional das Cidades Educadoras produziu um vídeo que apresenta diversas ações realizadas pelas cidades educadoras ao redor do mundo todo. Vamos assistir?
Gostaram do vídeo? Por meio dele, é possível ver a diversidade de ações que são realizadas, que estão relacionadas aos princípios da Carta das Cidades Educadoras e que trazem muitos benefícios para as pessoas, para o meio ambiente e para a cidade como um todo. Mas vocês observaram que o vídeo apresenta várias ações desenvolvidas pela cidade de Curitiba? A cada ano, Curitiba vem ampliando as suas ações como uma cidade educadora. E em 2021, foi eleita para atuar até o ano de 2023 como cidade coordenadora da Rede Brasileira de Cidades Educadoras, ficando responsável por articular as ações e debates e interesses das cidades educadoras no país. Para homenagear a cidade de Curitiba, foi produzido um vídeo sobre o hino das cidades educadoras. Vamos assistir? Gostaram de saber mais sobre as cidades educadoras? Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre uma dessas cidades? Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Kathleen e vou dar continuidade aqui a essa videoaula, onde vocês já viram um pouco mais sobre a diplomacia e sobre a cidade educadora. E falando em cidade educadora, eu trago para vocês agora uma cidade. Olha lá, Gramado. Quem já foi até lá? Quem já conhece? Eu já tive a oportunidade de ir até lá, mas já faz um tempo. Eu tô doida para voltar lá de novo. E vocês vão ver quantas coisas legais tem ali. Olha lá o que eu trouxe para vocês. Curitiba, olha lá, ó, fica
728 quilômetros de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Dá isso aproximadamente 10 horas de viagem de carro ou de ônibus, podendo também esse trajeto ser feito, né, até Porto Alegre de avião ou Caxias, tá? Aqui, vocês podem ver na tela, passa por todo esse caminho que eu fiz aqui, ó, Florianópolis, Camboriú, lá Serra Catarinense, que dá para aproveitar e também fazer um passeio pelo caminho, né? Olha lá, como sobrevive Gramado? Do que vive a economia dessa cidade educadora? Principalmente lá, ó, do turismo, vocês vão ver muitos locais ali na cidade bem legais. Dos calçados, eles têm muita fabricação. Malhas também, eles são bem conhecidos neste ramo. Mobiliário também. A cidade de Gramado, dos anos 50 para cá, eles cresceram muito na questão do mobiliário. E também a gastronomia, não podemos deixar de falar do chocolate de Gramado. Um dos locais mais conhecidos e visitados pelo turista é a Rua Coberta. Trata-se de uma rua que liga duas outras ruas principais da cidade de Gramado, com 100 metros de extensão. É como se fosse um shopping. Tem várias lojas, tem cafés, restaurantes. É um ponto turístico bem conhecido da cidade de Gramado mesmo. Outro ponto turístico bem conhecido, e esse eu vou confessar para vocês que eu não sabia até pesquisar, eu não vi quando eu fui para lá, é o Palácio dos Festivais. O que é isso? O Palácio dos Festivais, ele vem há anos fazendo festivais de teatro, de música na América Latina. É um dos mais famosos da América Latina e o primeiro do Brasil. Então ele recebe muitos eventos durante o ano com festivais de músicas e teatros. E o mais legal é que na frente dele, ali nesse calçadão da frente, existe o Caminho das Estrelas. O que é isso? Ali, ó, em Gramado, o Caminho das Estrelas é feito à mão de alguns artistas importantes e colocado na calçada, representando, né, dando a imagem, né, a referência, lá na calçada da fama de Hollywood, que é o nome de alguns famosos, né, em estrelas lá de Hollywood. Então, Gramado fez parecido. Lembrando que a cidade de Gramado, ela foi colonizada por alemães, portugueses e italianos. E outra curiosidade também, a cidade de Gramado, ela é conhecida como a Suíça brasileira. Sabe por quê? Pelo seu clima, sabe aquele clima de friozinho e quando tá calor também não tá muito calor? Algumas vezes até acontece de ter neve na cidade de Gramado e ali na Serra Catarinense. Por isso ela é conhecida por ser a Suíça brasileira. E outra curiosidade é que a cidade de Gramado, ela era uma pequena vilinha. E ela foi aumentando e foi construída, né, em 1875, tá? Mais um ponto turístico que eu trouxe aqui para vocês, ele é bem visitado, tem algumas igrejas famosas lá em Gramado, é a Igreja Matriz São Pedro. Eu trouxe ela para vocês por uma curiosidade. Ela é toda feita de pedras, olhem lá na tela. Ela tem aproximadamente 78 mil pedras e enormes vitrais. Olha lá por dentro como que ela é, com vitrais enormes, com essa decoração. E dentro ela tem lá aproximadamente 78 mil pedras na sua construção. E ela foi edificada no ano de 1943. É uma igreja recente e antigamente ela era uma capela bem pequenininha. Olha lá, outro ponto turístico bem conhecido e bem famoso, tá? Da cidade de Gramado. Se chama Fonte do Amor Eterno. Vocês já viram por aí em algum outro lugar esse tipo de fonte? É conhecido. Qual que é a ideia, né? São colocar cadeados, né? Pessoas apaixonadas, namorados, casados, vão lá, né? É uma jura de amor, um mito. Fecham o cadeado aqui em volta da ponte e jogam a chave lá dentro para eternizar o amor do casal de apaixonados.
Olha lá, outro lugar bem famoso lá de Gramado é o Minimundo. Olhem na tela bem pertinho de vocês. São construções, tá? Que elas foram feitas 24 vezes menor do que o tamanho natural. Nessa segunda foto aqui, vocês conseguem ver, né? Turistas e o tamanho deles, né? Da pessoa real, para o tamanho da edificação, dos carros, da rua ali do lado. E sabem qual que é a ideia do Minimundo? Como que surgiu, né? Surgiu de um avô que fez de presente para os seus 2 netinhos, para a menina, ele fez uma casinha de bonecas e para o menino ele fez um trenzinho e um castelo e colocou no jardim de casa. E aquilo foi chamando a atenção dos vizinhos que foram passando por ali e foi criando a ideia do Minimundo. Muito legal, né? E esse espaço ele já tem aproximadamente 34 anos. É muito bacana, não é? Olha lá, ó, mais uma foto, né? Só aparecem pontos turísticos. Olha o tamanho das pessoas lá e o tamanho das edificações que foram feitas. E são perfeitas, é muito bonitinho de ver. Outro local que a gente consegue passear por Gramado é um parque, agora mais um local aberto, né? Que eu tô trazendo para vocês. Ali no meio da natureza, esse Lago Negro. Ele também tem uma história bem interessante, a história desse parque, né? Ele surgiu pois houve um incêndio ali no local, queimando muita parte das árvores e daquela floresta que tem ali. Não tinha esse lago. Para os moradores conter aquele fogo, eles mesmos criaram um caminho ali que eles sabiam que tinha um rio por baixo para conter o fogo e foi criando esse lago artificial. E hoje é um dos pontos turísticos também mais conhecidos. Ficou chamado de Lago Negro, pois toda a vegetação em volta ficou com uma paisagem triste por conta das queimadas, tá? E ganhou esse nome então. Outro lugar bem conhecido de Gramado, que é bem legal de passear, é a Rua Torta. Eu também confesso que eu não conhecia esse lugar, mas quando eu voltar pra lá eu vou querer ver. Olha lá a Rua Torta de Gramado e a Rua Torta, da onde ela pegou a referência, né? Da Califórnia. Então, também não foi uma ideia deles, assim como a Calçada da Fama, mas acaba sendo um ponto turístico que chama muita atenção. Bacana, né? Agora eu trago para vocês um museu. Olha lá, o Museu de Cera Dreamland. Ele conta com vários personagens, assim como vocês estão conseguindo ver. Personagens de filmes, atletas, cenários, tá? Ele é o primeiro museu de cera do Brasil, o único do Brasil, aliás, e o primeiro da América Latina. É bem bacana esse espaço, vocês vão ter a oportunidade de ver quando vocês forem lá para Gramado. E também não dá para deixar de falar em Gramado sem falar no mundo de chocolate, né? Em toda a fábrica de chocolate que tem por lá. E esse aqui em específico se chama Mundo de Chocolate. Vocês podem ver aí na tela que aparecem pontos turísticos, olha lá. A Torre Eiffel, aqui esse carro, lá em Londres, né? Aqui também. O que é isso? Ele também traz uma história pra gente, assim como o Minimundo, lembra? Ele também é a história de um avô que queria contar pra sua netinha o que tinha no mundo. E ele começou a fazer essas réplicas de chocolate e mostrar pra ela o que tinha. Isso ganhou fama e virou o Mundo de Chocolate lá em Gramado, tá? Gramado tem muito mais coisa, muito. Não conseguimos falar de tudo, então eu vou mostrar pra vocês o que tem mais por lá, né? Tem o Gramado Zoo, que é o zoológico de lá. O Le Jardim, que é um jardim lá que fica na entrada de Gramado. Esse Caro Watson é um espaço de videogame, como se você entrasse em um cenário de jogos, é bem legal. O parque aqui, que é a aldeia do Papai Noel, ele não tá aberto só na época de Natal, né? Ele é aberto em qualquer época do ano, não somente no Natal Luz. A Mina, que é um espaço cheio de pedras preciosas e diamantes
para poderem conhecer. Lago Joaquina, também já fica ali meio no centro de Gramado. A outra praça, Major Nicolete. Lago da Borges, que é a história de uma mulher. E a Prefeitura de Gramado, também podemos trazer aqui para vocês. E lembrando, né, Gramado é uma das cidades educadoras, tá? E eu trouxe para vocês aqui que a cidade educadora é aquela que, para além das suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral de seus habitantes. Gramado é uma cidade educadora, assim como nós, Curitiba. E Gramado também conta com o projeto Gramado Cidade Inteligente. É composto por 4 pilares: sustentabilidade, coesão social, conectividade e inovação. Esse programa surgiu em 2018 lá em Gramado e, assim como a cidade de Curitiba, é uma cidade inteligente. Espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje, tenham conseguido, né, conhecer um pouquinho da cidade de Gramado e quando tiverem oportunidade, vão até lá. Deixo um abraço e até a próxima proposta. Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo